podcast está no ar e hoje misturando estilo, tendência, cultura, café. Nós vamos viajar por um universo que eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muito. Então, o meu conselho para você é: vai pegar sua xícara de café, coloque seu fone nos ouvidos e venha viajar com a gente nessa emoção que vai ser falar sobre moda, tendência e muita diversão. Vamos lá? Estão prontas, meninas? Sim. Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Eu quero dizer que é um prazer. Bom, Dani, você, primeira vez aqui no podcast, né, vai debutar, seja muito bem-vinda. A Bia já é prata da casa, né, Bia? Tudo que vem, eu coloco a Bia no meio. Faz muito bem, faz muito bem. E até por conta dessa criatividade, desse trabalho com moda que vocês fazem, que é tão lindo e com tendência, certo, Dani? Certo. Bom, então, para começar, pessoal, para vocês entenderem hoje, antes da gente começar a gravar, eu estava aqui aprendendo um pouquinho sobre os termos que elas usam, que é essa questão de misturar um pouco o inglês com o português, para deixar uma coisa um pouco mais estilosa, mas que, ao mesmo tempo, tem ali, por trás da palavra, da semântica mesmo, a tradução do que realmente vocês fazem, né? Então, a Bia, fashionista, blogueira e fashion hunter, que é uma pessoa que está ali buscando as tendências da moda, entendendo um pouco mais. E a Dani Lupo, que também é cool hunter, que aí vai buscar as tendências de tudo que está acontecendo do universo global de comportamento. É isso mesmo, Dani? Tá certa? Tá certíssima. O hunter, né, tem a ver com uma pessoa que sai caçando, buscando coisas novas, né? Sim. E o cool hunter é uma linha de pesquisa que a gente vai atrás do comportamento da sociedade atual, entender o que está acontecendo para ver como que isso gera desejo de consumo. Então, serve para vários setores e é muito legal. Então, é um caçador de coisas legais. Assim. Gente, e o mais legal é que vocês nem sabem, que a Dani também não sabe, mas eu vou tirar várias informações dela, porque ela falou que, inclusive, para podcast, o Cool Hunter também atua vendo as tendências. Com certeza. Tal, né? Entendendo quem você vai atrair, né? Para o seu universo, porque tem espaço para todo mundo, né? Sim. Mas a gente precisa achar quem quer ouvir o que a gente tem para falar. Sensacional. Então, isso é muito legal. Né, Bia, e você com esse contato todo, que você está cada vez mais se nichando na moda, que é algo que você gosta, que é algo que você busca. A gente acabou de passar pelas semanas de moda aí, que trouxe muita coisa diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? A tendência tá, assim, confesso que eu que não entendo muito de moda, até dei uma chocada com algumas coisas que eu, gente, é tendência, mas a gente sabe que é uma inspiração e tal. Como é que você está se sentindo agora, nesse novo formato, Bia Ramírez, Fashion Hunter, oficialmente? Então, estudando, desde que eu sou influenciadora, eu estudo muito, né, também as tendências, o que está acontecendo, e eu entendi que a visão do público mudou em relação aos conteúdos que eles consomem. Então, influência por influência, ele está decaindo, né? Então, as pessoas querem um conteúdo ali. Foi uma coisa mais profunda, né? Sim, Bia? Querem aprender também. Então, foi aí que veio o Fashion Hunter, né? Que hoje eu denomino também, além de blogueira e influenciadora, Fashion Hunter. Porque é isso, eu adoro estudar passarela, moda e adoro trazer isso. Então, eu amo, é muito bom. Você, Daniel, eu conheço a sua história, mas mais distante. A gente nunca teve um contato tão próximo. E eu sempre ouço falar muito de você, vejo você dando palestra, você fazendo isso. Então, me conta um pouquinho da Dani. Como que você chegou a Cool Hunter? Tá. Foi assim, olha, em 2014, faz tempo já. Bom, a minha trajetória sempre foi no varejo, desde muito nova. Meu avô teve loja, então eu sempre aprendi com isso. Mundo, né? Fiz letras como formação. Mas sempre gostei muito da parte mesmo de semiótica, e entender todo o simbolismo, comunicação não verbal, e sempre gostei de moda. Então, com 14 anos, eu ajudava a minha tia na loja dela, depois eu tive a minha boutique aqui também. Faz muito tempo. Mas, enfim, em 2014, eu estava assistindo uma palestra da Perestroika, que é uma escola de inovação e tal. E eles falaram uma coisa que chamou muito a minha atenção. Eles disseram assim, que as 5 maiores empresas, era 2014, que iam estar no auge em 2020, ainda não existiam em 2014. Falei, como que podem fazer uma coisa dessa, né? Achei aquilo diferente, fui pesquisar e comecei a estudar, e depois eu fui fazer formação mesmo, estudar por minha conta.
E essas empresas, isso aconteceu, né? Porque em 2014 não tinha Uber, não tinha Netflix, não tinha... ainda não tinha sido invadida, né? Tipo, vamos invadir. Não tinha Airbnb. Então, tudo isso foi uma transformação, se você pensar, em 6 anos, gigantesca. Né? Então, essas pessoas que já trabalhavam com isso, eu tenho um professor que fala que o Cool Hunter é o arqueólogo do futuro, né? Mas a gente tem que olhar para o passado. Gente, amei tudo A gente tem que olhar para o passado para entender para onde as coisas estão indo, né? Então, foi através dessa palestra que eu escutei isso que eu comecei a pesquisar. Aí, depois, eu fui fazer consultoria de imagem e moda, styling, tudo. Mas o meu foco sempre foi varejo e corporativo. Assim. Então, é isso que eu gosto de trabalhar com marcas. Gente, e olha que engraçado, a gente vê tantas novas profissões surgindo. Muitas. Então, como a Dani acabou de dizer, nós estamos na era digital, nós estamos na era onde as coisas vão se transformando, profissões vão surgindo e a gente atua com essas profissões sem saber que elas existem. Exatamente. Isso é uma loucura, né? Você parar para pensar que, por exemplo, tudo que você está dizendo que o Cool Hunter faz, a gente usa de alguma forma. Então, as empresas, elas precisam desse auxílio, elas precisam dessa visão, elas precisam desse conhecimento, só que muitas vezes elas não sabem quem buscar. Né? Elas ficam tipo, tá, mas eu vou chamar um consultor, E aí eu vejo muito essa dinâmica de processos, Dani, da pessoa querer buscar alguma coisa, mas não saber o que buscar. Então, trazer essa informação do que realmente significa a palavra, de qual é o seu trabalho, para mim, já foi, assim, sensacional. Que bom. Eu tenho, então, uma empresa de consultoria e eu faço o design da experiência do cliente, seja para que setor for. E aí tem todas as ferramentas que a gente usa para chegar nisso. Agora, uma coisa muito legal, só fazendo um link com o que a Bia disse, que ela é blogueira, influenciadora e fashion hunter. Então, hoje a gente fala muito do profissional slash. Slash é aquela barrinha, sabe? Sim. Mais uma coisa do inglês. Então, barra aquilo. Tá porque certo, o mundo que a gente está vivendo pede isso. É muito difícil você fazer uma coisa só, né? Então, e antes isso não era tá perdido, não sabe o que faz. Não. Hoje a gente vai viver mais tempo. As pessoas têm muito mais opções, então mudam mais. Você falando isso me levou lá quando eu tinha... acho que 28 anos, quando eu estava em busca das franquias, porque eu tive franquia há muito tempo, e eu fui fazer uma análise de perfil de uma das franquias, X, e aí, na época, eu já tinha outras franquias de outro segmento. E o cara, eu falo que a visão é muito engraçada, né? Quando você olha para trás, ele virou para mim e falou assim, não, mas você já tem isso e agora você quer ter isso? Eu falei, sim, eu tô aprendendo que não é legal você colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso inclui segmento. Sim. Ele falou pra mim assim, cuidado para você não se tornar um pato. Que não faz nada direito. Aí eu olhei e na época eu não entendi. Eu falei assim, desculpa, eu não entendi. Ele nada mais ou menos, anda mais ou menos, corre mais ou menos. Dani, aquilo me deu uma sensação tão ruim, porque eu sempre fui multifuncional. Desde criança. Então, eu fazia ginástica, mas eu também dava aula, mas eu também não sei o quê. Então, ouvir isso foi tão afrontoso na época. Claro que eu não comprei a franquia dele, tá, gente? Ele perdeu uma ótima franqueada. Mas olha como as coisas mudam, né? Hoje, a pessoa que fala que tem apenas uma profissão, ela está ultrapassada. Ela não está acompanhando o mercado, né? Eu acho que mais do que isso é você não ouvir, né, o que você ouviu, porque tem gente que é muito focado e faz uma coisa só, ok? E tem gente que é melhor ser pato mesmo, fazer um pouco de cada coisa. Sim. Exato. Eu acho que é isso que a gente precisa. Até porque eu acredito que hoje as coisas se complementam, como a Bia está falando. Influenciar é uma arte, mas está dentro do segmento dela. Então, ser uma fashion hunter ajuda você a ser uma influencer com mais qualidade. Sim, com certeza. Entre outras com coisas. Um nicho, né? Entendendo de moda, que é a paixão dela, né, Bia? Sim, e muita gente também não sabe, eu faço faculdade, e dentro da faculdade eu participo de tudo também, sou influenciadora, então, assim, ajudo minhas amigas a gravar aqui, a gravar ali, então entende de edição, de um monte de coisa, sim. Né, Bia? Você sabe que eu tinha um professor que ele falava assim pra mim, quando você quiser algo de alguém, pedir pra alguém, peça pra alguém ocupado. É isso aí. Sim. Porque a pessoa ocupada, ela já tem uma dinâmica tão boa de resultado, de fazer várias coisas, ter resultado em várias coisas, que ela só vai colocar mais um.
Agora, você pedir uma ajuda, um favor para aquela pessoa que está na inércia, que está naquele momento de não fazer nada, de estar curtindo aquela vibe do, né? Ela vai deixar para depois. É verdade. Né? Então, tem muito disso também. Sim. Gente, o cafezinho tá gostoso? Uma Tá, delícia. muito. Sério, então Delícia. eu preciso fazer agora uma homenagem. E essa homenagem é para o nosso patrocinador oficial. Gente, o Café Café é o patrocinador oficial do No Café Cast, porque, como eu sempre digo, não dá para ter um podcast com o nome No Café se não servir um bom café, né, meninas? Concordo. É gostoso, não tá? Tá, muito. Muito bom. E o Café Café Artesanal, além de ter blends exclusivos, café gourmet, eles também fazem alocação de máquina para sua festa, para o seu evento, para sua empresa, para o seu dia a dia. Então, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa com o seu café. Alguém quer mais um cafezinho? Ah, eu quero. Quer? eu Então quero. vamos servir as meninas de mais café, porque no café Por sem favor. café Não dá, não dá. Bia, a gente estava falando um pouquinho sobre todas as suas profissões. Mas eu vejo que você tem um cuidado com uma coisa que a Dani também tem especialização, que é a imagem. Porque a moda, ela não tem só a ver com a roupa que você veste, com o acessório que Sim. você usa. Ela tem muito a ver com o cuidado que você tem ao transmitir quem você é. E você estudando psicologia, você está unindo tudo isso. Como é que está sendo esse processo? Porque eu te acompanho tem quase um ano e eu tô vendo a metamorfose. É verdade, ela que a tá Bia mesmo Ramires está amadurecendo. sofrendo, esse amadurecimento, né? Como se a borboleta estivesse saindo mesmo ali do casulo. Como é que tem sido essa experiência para você? Então, a psicologia, eu falo que ela torna a gente mais humano. Eu acredito que todo mundo deveria fazer psicologia, com os estágios que eu tenho, com os contatos que eu tenho. Então, isso é muito bom e foi até para mim, para eu... Para eu olhar para mim mesma, Eu quero que reponha, por favor. para eu olhar para mim e para os outros. E aí, com isso que eu continuei estudando, né, ligando os dois, foi aí que eu até falei uma frase no café da manhã que a gente foi: se eu não penso como todo mundo, eu não preciso me vestir como todo mundo. E acredito que isso é para todo mundo, porque ninguém pensa igual. Então, você tem seu jeito de pensar, você tem seu jeito de vestir. Então, acho que isso que foi me ajudando também a confiar mais no processo, a olhar para mim, A usar, né? Sim. O jeito de se vestir mesmo e é o jeito ao que você quer transparecer, né? Sim, seguir também as pessoas certas, eu acho que isso é um ponto muito importante. Pessoas que você se identifica, isso me ajuda muito. Obrigada. Uhum. E aí, Dani, trazendo isso para a consultoria de imagem, que eu sei que você também trabalha com isso, é uma questão de posicionamento. Total. Né? Tem muita gente que acha que não dá para ser diferente sendo clássico. Ah, dá. Não dá pra ser elegante sendo despojada, por exemplo. Não dá então, sim. tem ali alguns preconceitos sobre a questão da imagem própria, né? O que você tem a nos ensinar sobre isso? Então, imagem é a soma de 4 coisas hoje em dia. Sempre foram 3, hoje são 4. Então, uma é a aparência, que são as suas escolhas, né, do vestir e do enfeitar, né, que são os acessórios e tal. O cabelo também enfeita a gente. O outro é a postura, né, Sim, que vai que muito voga além muito. da postura ereta, das costas em ordem, da coluna postada. Não, é postura no sentido de marcou um horário, você vai chegar, olhar no olho das pessoas a hora que fala, é você pronunciar bem as palavras, é você ser gentil, educado, isso tem a ver com postura, né? Sim. E comportamento, que esbarra na comunicação, né? Então, que é como você se comunica, que é como você valida aquela aparência. Para você não Como só você paga a conta da roupa que você tá usando. é só você não parecer uma coisa que você não segura, né? E hoje em dia o quarto pilar é o posicionamento digital, que tem tudo a ver com vocês, um pouquinho comigo também, mas acho que todo mundo hoje precisa cuidar disso, né? E até apesar de muita gente ver isso como uma futilidade ou não entender, eu vejo influencer é uma profissão, sim, né? E é séria. E é uma... Com certeza. Então, assim, é que como ela mexe com o glamour e o belo, gera esse tipo, às vezes, de preconceito.
mas já está na hora de passar, né? Sim, o que eu vejo muito hoje em dia é essa mudança até das redes sociais. Então, o Instagram é o belo mesmo, que muita gente até olha isso como fútil, como ruim, mas e aí eu vejo essa quebra do TikTok. Então, muitas blogueiras fazendo isso. No Instagram, elas Mostram a foto, aquela o coisa glamour, mais e no pousada. Instagram, no No TikTok, TikTok. elas trazem o formato vlog, para as pessoas conhecerem mais também dela. E acho interessante, Bacana acho também. legal, sim. Porque no Instagram eu tenho isso também, eu gosto tenho muito cuidado. A gente tem visto uma tendência, e eu quero que você comente um pouco sobre isso, na verdade, as duas, cada uma na sua área, de pessoas que não estão no digital ainda, em meados de 2024, praticamente, não indo contra, mas se posicionando de uma forma, porque a gente sabe que no digital tem muito fake to make, que é o que você está falando. Sim. A pessoa se veste muito bem, mas não fala. Ela se mostra muito bem, mas não te olha no olho. Tem todo um fake ali misturado, e a gente vive isso, né, Bia? A gente conhece, inclusive, pessoas que fazem isso, e tá tudo bem, cada um faz o que acha que tem que achar. Mas isso traz uma crítica e esse preconceito ampliado para a nossa profissão. Então, o que você diria para essas pessoas, uma dica de atualização, por exemplo? Porque esse dia recente foi uma atriz famosa, inclusive, falando que hoje todo mundo é influenciador, que hoje, inclusive, a Luana Piovani, foi uma frase dela, a gente precisa parar de transformar imbecis em celebridades. Sim, então assim, tem o lado ruim do que ela está falando, e eu concordo, porque a gente sabe o quanto a gente trabalha dentro de uma rede social para estar ali, para estar galgando, mas a gente também sabe que não deixa de ser verdade, porque existem sim muitas pessoas que alcançam ali, através de número, através de algoritmo, insights muito altos, a pessoa não paga aquela conta, ela não sustenta o que ela é, que são, na verdade, as pessoas que ela denominou ali, entre aspas, os imbecis. Mas dentro de uma tendência de mercado, olhando lá para frente, Dani, nós estamos em 2024, lá para 2030, como que vai ser tudo isso? Olha, o que a gente pode dizer é que não dá para ficar longe das redes sociais, mas a gente não pode esquecer que ela é um reflexo da sociedade. Então, só que hoje todo mundo tem voz. E antes não. Antes então, era, né, hoje pegar o microfone, a pessoa tinha aqui, ó. Hoje, a Luana Piovani precisaria estar num programa sendo entrevistada para poder falar isso do que ela achava do pessoal que ela estava vendo, ou sei lá, que estava numa revista. Hoje a gente fala, é instantâneo. Então, a reputação a gente tem que cuidar, como sempre, né? Mas hoje você pode destruir muito rapidamente e infelizmente, até com mentiras, né? Mas eu acredito sempre que o seu jeito de ser na vida, seus valores, as suas forças pessoais é que você tem que colocar em ação nas redes sociais, mas também acho que cada vez mais a gente precisa de profissionais por trás. Então, é importante saber que quem tem um sucesso nas redes sociais tem uma equipe por trás, né? Ou tem muito estudo, como a Bia falou, eu estou estudando, estou investindo em mim. Então, não é assim do nada, é uma coisa pensada. Né? Não adianta olhar o palco da pessoa e achar que aquilo ali foi instantâneo, né? Mas eu acho que para qualquer profissional hoje que estiver fora das redes sociais, ele está com o futuro dele comprometido, com certeza. Porque vocês viram a importância disso numa pandemia, né? Exato. Então, a gente teve que se modificar anos e meses, né? Ô, Bia, e para você essa questão do posicionamento? Eu sempre falo isso, gente. A Bia deve estar cansada de ouvir, ela deve falar assim, nossa, que piegas. Porque toda vez eu falo que a Bia, hoje ela é um exemplo de autenticidade dentro do mercado de influenciadores em Araraquara. Né? Você é uma pessoa que você impõe a sua marca, que hoje a Bia Ramírez é uma marca, e está ganhando mercado com isso e com qualidade, com base, com sustentação. Qual que é o conselho, Bia, que você dá para essas pessoas que estão no mesmo movimento que você, mas que talvez não esteja olhando para o seu bastidor, só está olhando para a sua ascensão, para o seu Instagram, vendo você crescendo, mas não está de olho em tudo que você está fazendo por trás? Acho que primeiro é o propósito, ter um propósito. E assim que eu comecei, mesmo sem... Quando eu comecei, eu não sabia nem de metade, mas eu sempre tive medo de ser mais uma. Eu já entrei sabendo que eu não iria ser mais uma. Legal. Então, o que eu preciso fazer para não ser mais uma?
E isso não é a ver com roupa, isso é conteúdo mesmo. Então, formato de conteúdo, consumir, expandir o formato. Né? Tem gente que se fecha numa bolha e esquece. Eu vejo conteúdo de maquiadora, de cabeleireira, de todos os ramos, que aquilo sempre vai trazendo para mim alguma inspiração. E alguma conhecimento, alguma informação nova, né? Porque os mercados se mesclam também. Sim, né? com certeza. E é o que a Dani falou. E a gente sabe, né, que hoje influenciador é uma profissão. Então, para a gente trabalhar, a gente não vai de qualquer jeito. Eu acho que falta esse feeling, sabe? Não que não possa aparecer para você humanizar também, mas olhar mesmo como uma profissão, como se fosse, como é um trabalho informal, as pessoas eu acho que às vezes confundem assim um pouco, mas é uma profissão como qualquer outra. Sensacional. Antes da gente voltar a falar de moda, eu quero fazer um agradecimento mais que especial a Lourenço Móveis. Gostaram da mesa? Lindo, Tá adorei. lindo isso aqui, né? Olha esse móvel. Lindo. Acho o preto tão chique. Então, e é uma mistura de clássico com contemporâneo, moderno, lindo, né? E para você que não sabe onde fica a Lourenço Móveis, ela tá localizada logo à frente do Shopping Jaraguá. Um galpão lindo, um showroom maravilhoso com móveis de todos os tipos. Gente, tem quarto, tem cama, tem cozinha, tem salas de estar, sala de jantar e móveis também para sua varanda. Então, se você ainda não conhece, fica a dica. Eles também estão aqui apoiando no Café Cast e convidando você para dar um pulinho no showroom e tomar aquele café delicioso, né, meninas? Agora vamos falar de moda. Especificamente de moda. Eu sou uma pessoa que eu nunca segui tendência de moda. Na verdade, eu nunca nem me preocupei com isso. As poucas vezes que eu tive contato com isso foi na época de loja, de franquia, que eu precisava assistir os desfiles. Mas confesso que não entendia muita coisa. Vi as tendências, tudo, sabia o que ia vir, mas eu não entendia. Depois, com o tempo, a gente foi entendendo que o processo da moda, de você criar, eles vão buscar e eles veem o que tá para vir. E tem todo um movimento por trás de aparecer uma camisa agora sem manga como um item de moda. Dentro de uma curadoria, quando uma pessoa é proprietária de uma loja, quando a pessoa ela tem esse trabalho de escolher as peças, é muito importante ela entender o público que ela vai estar. Mas é muito importante ela ter para todos os públicos. Como é que faz essa divisão, querida? Olha, você perguntou, eu vou falar. Tem como? Eu acho que não dá para atender todo mundo. Tá. Eu acho que quando você entra nisso, você acaba se perdendo. Legal. Porque é claro que você pode, quando... Antigamente se falava muito em consultoria de imagem, só se falava de 7 estilos universais. Eles, na verdade, são uma base, né? Mas a gente não é... Eu, pelo menos, não acredito e nunca trabalhei assim, com um estilo só. Você tem vários papéis na sua vida e aí você... o jeito que... Então, eu falo sempre para os meus clientes, qual que é a intenção? Né? O que você quer nessa relação profissional, pessoal, de amizade, de amor, seja o que for. Então, se vista a partir dessa intenção. O que você quer que o outro... o que você quer que o outro sinta na sua presença. Do mesmo jeito que nas empresas que eu dou consultoria, o que você quer que o seu cliente sinta na sua empresa, né? Então, é a partir disso que a gente faz as escolhas. Então, uma loja sempre tem, claro, ainda mais numa boutique, que normalmente é de uma mulher, tem o gosto pessoal dela, que já é o estilo daquela pessoa. Sim. Então, é claro que você vai achar muita coisa do estilo dela. E dentro do que ela acha bonito, porque olha que interessante, né? Quando você vai assistir, a Bia vai poder falar sobre isso, um desfile, vai ver uma tendência, ou vai entender que os jovens, que são os jovens que trazem a novidade sempre, sim, né? A gente estuda a história da sociedade a cada 10 anos, e a gente fala que tudo vem em ondas, por isso que a moda vem e vai, né? Só que ela volta repaginada pelo movimento que os jovens estão trazendo, né? De 16 a 25 anos, assim, tem uma revolução sempre, né? Porque eles têm... Vocês têm energia, vontade, questionamento, e isso é muito bom. Então, por exemplo, a minha mãe era jovem nos anos 70. Ela não foi hippie, mas ela usava os vestidos. Então, quer dizer, você é influenciado pelo comportamento, e a moda é super influenciada por esse comportamento. Já nos anos 80, porque cada década tem uma contratendência. Foi o punk, escuro,
todo preto, né? E os anos 70 super colorido, psicodélico. Então, Sim. a moda vem assim. Eu mexo muito a mão, né, gente? Não, mas pode mexer. Mas, enfim, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, a menos que seja uma grande loja, um grande magazine que vai atender vários estilos, eu acho que você precisa saber, e principalmente se você for multimarca, que as marcas conversem entre si para que você realmente ofereça um diferencial para o seu público. Você entra num ponto que, para nós, e na verdade num todo, ele é muito importante, porque independente do dono da loja, independente da marca que ele vai trabalhar, existe um público. Sim. E esse público, muitas vezes, ele não busca a loja, ele busca o dono da loja. Com certeza. Então, eu falo muito isso. Eu falo que, às vezes, a pessoa fica tão preocupada em trazer novidades e ela não entendeu que o público só quer ser parecido com ela. Só busca referência de moda da vestimenta dela. Sim, pode né? ser muito, pode acontecer muito, porque quem não tem... olha, a minha fisioterapeuta, ela é maravilhosa, e ela disse assim para mim outro dia, eu quero ir numa loja, eu quero que ela resolva o meu problema, eu não sei o que está usando, eu não quero saber. Eu quero sair de lá com a roupa bacana para eu ir no evento que eu tenho que ir, para trabalhar bem e só. Ou seja, o que ela está buscando? É roupa? Não. É segurança, é confiança. E aí, né? realmente, se confia em quem está Em quem da está loja, sim, né? e na equipe, minha né? época toda que eu tive loja, e não foi pouco tempo, né? Só a coach foram 6 anos, não era eu que estava à frente, porque, como eu disse, eu nunca fui muito do Sim. gosto da moda. Eu tinha uma gerente, que acho que vocês conhecem, a Adri Aguiar. Claro. E a Adri, ela era a referência de moda da loja. Ela que se vestia, ela que trazia os clientes. E eu via que era muito isso. O público daqui tinha um gosto diferente das outras franquias. Porque eles buscavam as coisas diante da imagem dela. Então, o que ela postava, vendia. Então, a gente vê que a influência, ela vem, às vezes, das pessoas que a gente não imagina. Sim. Né? Eu estou sendo influenciada por uma pessoa que ela não é influenciadora, mas ela está me influenciando diretamente a comprar alguma coisa, a experimentar uma torta, a comer um bolo, porque é isso que acontece, né? E eu acho que dentro de todo esse universo que você está falando de tendências, a gente tem que olhar realmente como nós nos comportamos diante das informações que nos são dadas, né? Sim, eu fiz um link com o que a Dani falou. Até mesmo nós, influenciadores. Não tem como a gente querer atingir todos os públicos. Tem gente que vai olhar o nosso perfil e não vai gostar, enfim. Então, ou até mesmo de idade, enfim, tudo pode se relacionar. Então, eu acho que essa é também até outra dica. Saiba o seu público, tanto de ali um mínimo de idade, um máximo, para você saber para quem você fala e como você fala. Usar, né? Porque não tem como querer atingir tudo. Eu acho. Olha, eu disse que eu ia te usar, então eu vou te usar. Eu sou cara de pau mesmo, entendeu? Eu vou usar. Por que eu vou te fazer essa pergunta? Porque há 2 anos e meio atrás, quando eu criei o No Café, o podcast estava muito em alta. E eu não queria um podcast, porque eu sou do contra. Então está todo mundo indo para lá, tá Ela é a contra, lá. chama contratendência. Isso contratendência. E na época, de verdade, eu queria algo que trouxesse, porque logo 2 anos atrás, 2 anos e meio, era aqueles podcasts bem quadrados ainda. A mesa, não tem nada, microfone aqui. E eu achava que eu falava, cara, o visual tá perdido ali. Eu quero algo visual, eu quero uma mesa bonita. Eu quero que as pessoas queiram, sabe, degustar aquilo. E aí, beleza, passou-se, tive 2 anos do programa. E aí, do nada, eu falei, cara, agora eu quero podcast. E aí, exatamente essa cara, tipo, meu Deus, a Thalita é muito louca. Mas não é. Por quê? Porque eu senti a necessidade de, talvez assistindo podcasts, entendendo um pouco mais desse universo, de trazer conteúdos. E eu acho que o foco do podcast, essa mesa tá linda, o cenário tá maravilhoso, mas o foco é o que a gente tá falando. Sem dúvida. Né? Até por isso a gente tá no Spotify, a gente tá, então assim, por quê? Pra pessoa aproveitar aquela informação. E muitas vezes o visual, ele tira um pouco a sua voz. O que você me fala de tudo isso, das tendências de podcast, de tudo que está acontecendo? Eu tô aqui no meu podcast. Bom, primeira coisa, isso que você falou, né? Quando a gente tem que ter coerência, eu acho que essa é a melhor palavra. Tá. Como a Bia estava dizendo, eu tenho que saber para quem eu estou falando, porque quando eu sei para quem eu estou falando, eu sei o que eles estão buscando e vai ser coerente também com
a empresa, por exemplo, que está contratando ela. Por quê? Porque gera uma confiança, E uma né? conexão. Uma conexão e uma confiança. Antes das influenciadoras, as grandes... por isso que, às vezes, as atrizes às vezes se incomodam um pouco, porque antes das influenciadoras, quem influenciava eram as atrizes e as top models, né? Então, há 10 anos atrás, na primeira fila de um desfile, você só via... hollywoodiana. Né? Hoje é só influencer. Então, é uma mudança muito grande de comportamento. Né? Porque elas se aproximaram do público. Antes tinha aquela distância absurda. Né? Então, aquela pessoa fala, parecida comigo em alguma coisa, gosta da mesma coisa que eu, enfim. Agora, respondendo bem a sua pergunta, né? Quando a gente fala de estilo pessoal, a gente também tem que ter essa coerência com o que é belo, porque às vezes chega só a roupa, você só fala, você viu o vestido daquela pessoa? Não, é diferente de você dizer, você viu como ela estava bonita? Exato. Você viu que interessante que ela falou? Ela consegue segurar a roupa, porque se ela só está com um vestido lindo, só vão falar do vestido. A mesma coisa do seu cenário, né? Então, mesmo que ele tenha, você deva fazer o possível para mostrar algo coerente com o seu gosto, que reforce quem você é. Né? Então, a linguagem, a comunicação, tudo isso que está nessa mesa também comunica sobre você. Né? Então, eu acho que é isso. O belo vai ser exagerado quando a pessoa não conseguir sustentar ou não tiver nada a ver com ela. Né? Sensacional. E falando um pouco agora, puxando o gancho do que você falou dessa... Foi praticamente uma troca, né, gente? Porque não dá nem para falar que foi transição, porque não foi tão lento, assim, foi uma troca, né? Eu acho que lá atrás, quando as influenciadoras começaram a sentar mesmo nas frontlines dos desfiles, aquilo já foi um choque. Quem eram aquelas pessoas? Sem onde dúvida. elas surgiram? Como que ela ganha? E aí vem outras afrontas, né, Dani? Porque eu percebo que esse mundo da internet, ele criou um novo viés de ganhos. Sim. Ele criou novas profissões e uma nova maneira de se valorizar financeiramente. Sim, sem Porque dúvida. hoje, a gente pega antigamente, eu trabalhava como modelo, quem determinava meu cachê era a marca. Né? Hoje, como influenciadora, quem determina meu cachê é você, claro. Sim. Então, trocou algumas funções de mão, e isso que eu acredito que causa esse estardalhaço diante das pessoas que não passaram por essa transição, não se atualizaram. Porque muitas atrizes se atualizaram e hoje são mais blogueiras que a gente. É verdade, né? sem dúvida. Mostram a rotina, mostram o dia a dia e compram causas e falam sobre isso, mas muitas ainda estão vivendo lá nos anos 90. Então, dentro dessa loucura que foi tudo isso, o que você acha que culminou para... Cara, agora é a hora delas. Eu acho que foi a proximidade com as pessoas. Era uma vida mais real, né? Falava ali, não tinha... vocês sabem, até hoje a gente vê, inclusive nas redes sociais, por exemplo, aquela coisa, entrando na catraca lá da Globo, os que param para conversar com os fãs e os que não param. Exato. Então, você imagina aquela pessoa, a internet, como... está na mão de todo mundo. Você fala, começaram a mostrar o que todo mundo queria ver lá na Ilha de Caras. Ela mostrava a casa dela. Você mostra a sua casa, você mostra a sua rotina, né? Então, você aproxima. Você é mais verdadeiro, né? Humaniza, está mais verdadeiro. Então, eu acho que esse que foi o fenômeno. Outra coisa, através das blogueiras, quando elas começaram com blogs mesmo, elas eram mulheres mais de carne e osso, né? Muitas começaram mostrando maquiagem, faz isso, faz essa... Mostrava aquela cara toda depois aparecia no YouTube, né? Os tour pela minha casa. Então, acho que foi um fenômeno que ele foi acontecendo e falou com todo mundo. Na verdade, não sei se falou com todo mundo, eu acho que muitos estilos tiveram voz. Verdade. As pessoas tiveram voz e encontraram o seu público, porque antes, para você ser famoso, você tinha que estar na Globo. Hoje, as pessoas que aparecem na Globo, eu não sei nem quem são. Olha que interessante. Hoje, uma mudança. A Globo usa os influencers para ter audiência. Exatamente. Gente, falando em fenômeno... Então, é uma mudança, né? Em coisas novas,
Eu não posso deixar de agradecer a Bela Fonte Padaria. Olha que mesa linda que Ai, eles demais. trouxeram pra gente. Uma delícia, Inclusive, nós essa estamos torta tá aqui muito Tudo boa. delicioso. se deliciando com essa torta. E a Bela Fonte está aberta todos os dias, esperando você lá, com o café da manhã delicioso, com o almoço delicioso, café da tarde, tudo que a gente imaginar Tudo. tem lá, né? Tudo. E vai estar presente aqui com a gente também no Café para fazer a alegria desses convidados. Então, agradecimento especial Muito bom. à Bela Fonte. Falando de tendência, foi uma tendência nova essa questão dos cafés, essa questão das padarias, Sim. desse aconchego. E eu vejo que você, Bia Ramires, é uma café hunter. Nossa, sim! Existe. A Bia, ela é mais coffee hunter que eu, porque cada vez eu vejo que ela tá num café diferente, num lugar diferente e buscando tudo isso pro seu Instagram, né, Bia? Sim, desde o começo, lembro de... Assim, principalmente depois que comecei a namorar, né? A gente sempre gostou muito. Então, aí surgiu o diferente. Ir numa cafeteria e ter a apresentação, tudo, assim, a experiência, atendimento, local, ambiente, o famoso instagramável. Então, a gente tem um olhar para isso. Então, não tem como não falar que lugares assim chamam mais nossa atenção. E por amar café também, então eu amo visitar E seus cafeterias. seguidores amam que você leve tudo isso para eles. Sim. Além de moda, então eles também gostam. Eles de uma- adoram. Sempre eu escuto que eles descobrem padarias, enfim, porque às vezes eu posto e eles nem sabiam. Então, também já virou uma marca. Sensacional. E Dani, dentro dessas tendências de cafeteria, de você estar um pouco mais... A gente estava até falando sobre esse podcast semana passada, da gente estar um pouco mais rigoroso com as coisas. A gente está se dando melhor, vamos dizer assim. Antigamente, a gente passou durante muito tempo se dando básico e achando Sim, que o tava luxo bom. era para poucos. Hoje, a maioria das pessoas já não pensa dessa forma. A gente pensa que sim, nós merecemos o luxo, mesmo que seja pouco, poucas vezes durante o mês, mas a gente merece o luxo. Então, essa tendência de você sentar para tomar um café, de você se dar um bom restaurante, isso só tende a aumentar, né? Só, a gente chama, né, da base, assim, do meu trabalho, que é a experiência do cliente. Sim. E o luxo, quando a gente fala muito, já estudei muito o mercado de luxo fora do Brasil. E para quê? Para aprender com eles como que essas marcas tão antigas e tão inacessíveis continuam tão desejáveis e relevantes, né? É porque eles estão sempre surpreendendo o cliente e você não precisa ser uma marca de luxo para isso. Olha a mesa que a Bela Fonte trouxe para você. Com certeza. Né? Então, cuidado, né? E eu acho que esse fenômeno, além de... Eu acho que é um fenômeno também das redes sociais, porque as redes sociais deram voz para o cliente. Antes era a marca que falava, ó, eu tenho isso, se quiser você vem comprar. Hoje não. Hoje está trocando Exatamente. um pouco os poderes, né? E trocou muito, né? Porque hoje, numa rede social, a pessoa fala da marca. Ela tem a propaganda gratuita, quantas pessoas... aconteceu até uma coisa engraçada com a Lupo, que a Nath Vosa falou da Lupo. Um monte de gente foi me perguntar. Eu falei, não, ela não foi contratada. Aí ela respondeu, não, eu fiz porque é real. Então, olha que maravilha isso, né? Sim. Então, eu acho que em qualquer segmento hoje, o cliente é que tem voz para ser ouvido. Então, são as pesquisas cada vez mais intensas para ver o que seu cliente gosta, como ele quer ser chamado, né? A gente vai numa farmácia e eles perguntam, você quer nota fiscal por e-mail, por não sei o quê? Você quer que ele... Não é? Exato. Então, por quê? Muita concorrência, né? E eu acho que, nesse caso, os americanos ensinam muito, porque eles são muito ligados Tem muita coisa, né? Então, esse cuidado com o cliente, a gente também aprende bastante com eles. Então, eu acho que é mais um fenômeno das redes sociais. Eu acho que, para a gente também contextualizar tudo que a gente falou hoje, eu tenho um ditado que eu uso muito, que é retail is detail. É isso aí. Né? Que a retenção está no detalhe. Tá. Então, se você quer reter o seu público, você tem que olhar no detalhe. Se você quer reter seu cliente, você tem que ir no detalhe. Você tem que estar buscando tudo isso, né? Meninas, você acabou de chegar de Nova York, né? Que
querida, foi lá que você estava. Eu sei que ela estava na Semana de Moda de Nova York, entendeu? E como é que foi? Incrível. Eu Gente, os fui... Estados Unidos é outro planeta. É outro planeta. Daquele lugar, gente. É demais mesmo. Nova York é incrível, né? É uma cidade muito livre, então você vê nas ruas o comportamento das pessoas se vestindo realmente como querem, livremente. E isso não é um fenômeno dos Estados Unidos como um todo, é Mas muito de Nova York. E eu fui com o New York Fashion Tour, que é de duas pessoas que já foram muito bacanas na minha formação, foram minhas professoras, a Silvia Esquiliano e a Márcia Clivorot. E elas fazem a gente faz uma pesquisa pelas ruas, pelas lojas, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar nos bastidores da Fashion Week como dresser, ou seja, a gente que veste os modelos e as modelos. E é muito interessante. Porque você vivencia não o glamour, mas não, zero glamour, a batalha ali. Mas o processo é o mais gostoso. O processo incrível, você vê... É lindo ver um desfile, é maravilhoso, mas você entendeu o que está acontecendo por trás, a quantidade de profissionais, o tempo que aquilo ficou para ir para as passarelas e depois como que isso vai chegar nas lojas e tudo mais. É muito interessante, foi incrível. Demais. Eu vou ter que chamar a Dani outro dia para outro podcast, Pode porque chamar. vocês viram o tanto de conteúdo que essa mulher Eu falo tem, né? muito. Vocês viram, né? Obrigada, imagina. Meninas, eu achei que foi sensacional. Eu acho que todo mundo tem muito a agregar. Obrigada. Quero deixar aí o convite para vocês seguirem as meninas nas redes sociais. _ Bia Ramires, tá certo? Isso. E o seu, Dani Lupo? Daniela Lupo. Daniela Lupo, com L só ou 2? Um L só. Com L só, vai aparecer aqui para quem estiver assistindo no vídeo, mas se você está só ouvindo também não tem problema. E eu quero agradecer de verdade, porque eu acho que tudo que a gente falou, o desfecho final disso é que a moda, ela conecta com tudo. Né? Então, como você disse, Dani, o jeito que eu me visto, o que eu falo, vai interferir em todo o resto. E a Bia mostra muito bem isso no dia a dia dela. Inclusive, ela tá linda hoje. A gente toda Obrigada. E tá na tendência com esse laço Dos aí, laços. Propositalmente. O rosa também, né? Que é uma cor muito feminina, mas hoje uma cor que traz um simbolismo de luta. De luta, né? Do Me Too, que foi aquele movimento. Sim. Comigo também. Linda. Então, eu quero agradecer demais a presença. Já convidar para um próximo, porque eu tenho certeza que a audiência aí deve estar falando, ai, não acaba não, continua. Mas já teve muito insight aqui, como a gente tem a mania de não captar muita coisa, então vamos finalizar esse por aqui já com o próximo convite. Quero agradecer de verdade. Foi um prazer te conhecer melhor. O prazer foi meu. Posso convidar você para um café depois? Por favor. Ai, gente, quero saber tudo do podcast. Bia, amor, você sabe que eu te amo. Você é uma inspiração, você é uma querida. A gente está acompanhando aí seus doce de menina. E eu tenho certeza que vocês são inspiração para mim. Eu tenho certeza que vocês vieram para brilhantar aqui o No Café, que é uma proposta agora totalmente diferente, reformulada, repensada, coerente com o que eu estou buscando hoje. Então, muito obrigada mesmo, meninas. Eu que agradeço muito. Até a próxima. Obrigada. E você que tá aí, que tá querendo um pouquinho mais, que tá buscando, falou, não, Thalita, não para o podcast. Calma, gente. Calma que semana que vem tem mais. No Café Cultura, no Café Cultura, no Café Esporte, no Café Lazer, no Café Entretenimento. É tudo que você busca para deixar suas manhãs mais interessantes e com mais conteúdo. Então, eu espero você semana que vem no Café Cast.